Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 853 blogs diários e minguando até 437 dias, 16 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 853 blogs diários já produzidos, né? Com esse título, Armagedon, Batalha Final. Subtítulo, O lado esquerdo do corpo, por Ato Missionário, parte 18. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, abertura deste subtítulo, uma referência deste subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito dos 4 últimos blogs diários e na formação 3x4 eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários. E por fim, a playlist da YouTube Music. Faça esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo de uma forma continuada, muito produtiva essa descrição. É só vocês usar ela para que vocês possam estar acessando esses blogs diários para vocês puderem fazer trabalho de conscientização de uma forma continuada. Façam isso e façam por vocês mesmos. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com estes blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E para isto, eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, certo? Faz esse trabalho de conscientização pelo card do vídeo com essa playlist, O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários muito, mas muito produtivos, certo? Faça esse trabalho de conscientização com essa playlist, vai ficar muito, mas muito interessante. Faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada. E se você achar vídeos melhores do que esse da internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comidas dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interaja isto na sua consciência e com a pessoa da sua confiança, achou que fosse assim? Faça uma percepção: corpo igual imagem, semelhança igual fruto. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem, o corpo e a imagem. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim. O corpo vai representar a igualdade, ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade do estado emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção: tudo que for determinado no reino de Deus também é determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus.
e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre ela vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Certo? Faça esse trabalho de conscientização na sua consciência de uma forma continuada para que isso possa ser produtivo em vossas consciências e para que tudo isso seja uma coisa produtiva. Entenda isso. Então, vamos lá fazer a expressão livre deste contexto, né, e fazer fazer a leitura desse contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre é igual tem dito, é essa Bíblia significativa sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura deste contexto para a gente fazer a expressão livre. Quando o Cristo não vier para dentro do corpo, o seu corpo vai ter um fruto bom, explicando a vida consciente do corpo, né? Porém, quando ele vier para dentro do corpo, você tem uma pequena possibilidade de ser alegre. Isto porque ele vai pedir o sacrifício do seu ato emocional para que você se torne um intercessor de outro corpo. Este ideal não explica a paz de Deus, e sim a paz de Cristo. A paz de Cristo é uma contradição de tudo que eu entendo desta minha vida relativa para Deus, para que a minha espiritualidade acesse as trevas dos corpos com uma intensidade de intercessão pelos mais pobres. A paz de Deus vai explicar tudo o que for relativo à vida, e a paz do corpo vai explicar tudo o que for relativo para o fruto. Este fruto vai cair no poder público de Deus, explicando o poder de criar e o poder de formar, tudo relativo ao tempo. Quando o corpo entendeu o favor de Deus, ele vai relacionar o seu corpo diretamente. Este favor de Deus deixa o seu corpo flexionado para Cristo, para uma intercessão para outros corpos que depende deste favor e da mesma forma, explicando a fama boa do corpo. Existe outro tipo de fama boa, mas vamos ficar só nesta por causa do fim do tempo. Quando Cristo passa pelo corpo emocional, ele vai manifestar uma crise do corpo do poder de Deus. Esta crise de intercessão, esta é crise de intercessão e da mesma forma representando a imagem deste poder, Cristo. E o que passar disto é apenas um espelho do seu entendimento. Este espelho pode tanto representar um fruto bom e um fruto ruim, e da mesma forma, com muita sorte, você pode ter boa percepção. Quando este espelho estiver refletindo diretamente no poder de Deus, vai representar o reino de Deus. Quando estiver refletido no Cristo, vai representar a forma em que você pense. E podendo ser isto bom ou ruim, quando for ruim, você vai estar criando coisa para se ter coisa a qualquer custo. E se for uma coisa ruim que você estiver dando para o seu, sua, para suas para a sua sociedade, vai manifestar no seu corpo comum uma crise do seu pensamento e reagindo o seu comportamento pelo que você pense. Este mau comportamento vai gerar uma consequência, e desta consequência, uma rejeição do reino de Deus dentro do poder público, e que nesta causa vai explicar o Cristo de Deus diretamente. E lembrando que o Cristo não representa uma crise do corpo emocional diretamente, e sim uma formação de Deus para que a sua forma que você pense não afete a sua sociedade diretamente, e sim o seu corpo, e que manifeste esta crise no seu corpo
e sim no seu corpo, e sim o seu corpo em que manifeste esta crise, no seu corpo diretamente, gerando ato consequente para o seu corpo. Perfeito. Esse contexto ficou muito completo, eu gostei muito dele, né. Aqui, tudo que nós estamos falando, aquilo que representa aquilo que o homem pode construir com as suas mãos e aquilo que ele não pode construir com a sua mão. Por exemplo, o homem não pode formar não pode formar o que Deus forma e nem pode criar o que Deus cria. Mas o homem pode criar cidades, né, boa para todo mundo, né, colocar lei sobre ela. O homem pode formar algum relacionamento dentro da sociedade, pedir um relacionamento unificado dentro dessa cidade. Ou seja, fazendo as mesmas coisas que Deus fez, mas as coisas do homem não movimenta, mas as coisas de Deus já são relativas, são coisas relativas ao tempo. Essas são a diferença. Ou seja, Deus tem a sua forma relativa ao tempo, relativa à sociedade, relativa a Cristo, relativa ao corpo, relativa ao relacionamento, relativa a tudo, mas nada que o homem faz são coisas relativas. Eu sou relativo por causa da minha semente vivificada, do meu espírito vivificado por Deus, a minha semente vivificada. Então, isso que eu pense, que eu fale, que eu agito, que eu faça aquilo outro, são coisas da minha consciência vivificada, do meu espírito vivificado, da semente que Deus plantou em mim, vamos falar isso diretamente, da semente que Deus plantou em mim, para eu determinar isso sobre uma escolha de um relacionamento, de uma coisa que eu quero. Ou seja, as coisas de Deus são relativas, as coisas do homem não são relativas. A lei de Deus é coisa relativa, a lei do homem não é coisa relativa, são coisas paradas, fixadas, né? A formação do homem, ele pode fazer alguma ideia quando ele está conectado com Deus, certo? Ele pode ser as mesmas coisas no ato manifesto quando ele está conectado com Deus. Entenda isso. Quando o Cristo não vier para dentro do corpo, o seu corpo vai ter um fruto bom, explicando a vida consciente do corpo. Quando o Cristo não vier, tá? Se ele não vier para dentro do corpo, ele vai se ele vai pe ele quando o Cristo não vier para dentro do corpo, o seu corpo vai ter um fruto bom, explicando a vida consciente do corpo. Porém, quando ele vier para dentro do corpo, quando ele vier, né, hoje o que mais tem isso aqui é interessante essa explicação, esse princípio que você tem que compreender como é que funciona isso dentro da espiritualidade de Deus. Vamos falar isso diretamente. Vamos lá. Olha, quando o Cristo não vier para dentro do corpo, seu corpo vai ter um fruto bom, né, explicando a vida consciente do corpo. Porém, quando ele vier para dentro do corpo, você tem uma pequena possibilidade de ser alegre. Por que você tem uma pequena possibilidade de ser alegre? O contexto vai explicar. Ó, por que você tem uma pequena possibilidade de ser alegre? Isto porque ele vai pedir o sacrifício do seu ato emocional, para que você se torne um intercessor, né, de outro corpo mais pobre, né. Por exemplo, eu tenho várias realidades minha, coisas que, sei lá, né, realidade minha, mas eu desfaço de tudo e faço disso tudo uma ideologia e já cai como morto emocionalmente, né. Aí não tem timidez, não tem vergonha, não tem nada, não, eu vou para cima com tudo. Então o meu ato emocional por completo é sacrificado, eu treino a sacrificar tudo isso. Quando eu chego numa situação de ter constrangimento emocional, já vou falar: "O que está acontecendo aí?" Já vou matando aquela última vez que você faz isso. Porque não pode ser constrangido atos emocionais, então eu vou treinando a minha espiritualidade, matando os meus atos emocionais, aquilo que eu estou sentindo com o meu corpo, vou matando ele, vou matando, então eu vou ficando mais puro, vou ficando mais limpo, certo? E é essa ideia que quando Cristo vem, quando Cristo vem, ele vem matando, pedindo o sacrifício dos nossos atos emocionais, para a gente ficar 100% na espiritualidade de Deus, 100% na espiritualidade de Deus, entenda isso diretamente, ok? Porém, quando ele vier para dentro do corpo, você tem uma pequena possibilidade de ser alegre, né? Por exemplo, né, hoje, vamos falar isso diretamente para você entender.
Hoje, por exemplo, que estou aqui gravando aqui, né, acabou a água da rua, não tem nada de água, e eu estou às vezes cheguei cansado, né, deu tempo para mim tomar um banho, e eu estou num pequeno desconforto. Aí eu, beleza, vou passar por cima disso tudo, que eu tenho que fazer as minhas obrigação, porque se eu não fazer, eu vou estar sustentando os meus atos emocionais e ficar fazendo coisas agora, depois que eu fiz todas essas minha obrigação, aí beleza. Respiro, sim, eu consegui fazer, consegui umas boas expressão. Obrigado, Deus, né, por me dar essa oportunidade. Mas é um sacrifício dos meus atos emocionais que, ao mesmo tempo, passa a ser prazeroso, porque você sabe as condições que Deus te dá para você estar relacionando a sua realidade, daquilo que é manifestação, né, e tudo isso se torna gratificante, mas os atos emocionais vai ficando para trás. Se eu não tiver sabedoria, eu vou entender que tudo isso como tristeza, eu vou entender diretamente como tristeza. E eu vou ficar clamando escassez e vou ficar dependendo, relacionando só para chamar a atenção das pessoas aí, coitado da pessoa, blá 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 blá, sei lá. Entenda, se eu não tiver uma percepção e não saber daquilo que eu quero passar, daquilo que eu quero relacionar, qual é a intensidade, qual que é a motivação, o que está me levando a eu expressar dessa forma, entenda? Se eu não souber disso, então fica delicado, entenda isso. Ou seja, entenda as possibilidades. Olha, porém, quando ele vier para dentro do corpo, você tem uma pequena possibilidade de ser alegre, pequena possibilidade. Isto porque ele pede o sacrifício do seu ato emocional para que você se torna um intercessor, né, de outro corpo, né? Por quê? Por qual que é a motivação? Para se tornar um intercessor de outro corpo. Essa é a motivação maior, entenda isso. Este ideal não explica a paz de Deus. Por que que não explica a paz de Deus? Por quê? Porque nós não podemos negar a nossa vida, né, entenda isso. E sim a paz de Cristo. Ou seja, eu cumpri os meus propósitos, matei os meus atos emocionais, estou presente no trabalho social da unificação dos corpos, estou cumprindo o meu ato missionário dentro do Cristo, perfeito. Não tem negação, não tem negação de Cristo, não tem nada. Então, eu estou sendo relativo entre uma coisa e outra, estou permanecendo, eu estou concluindo com o meu trabalho, qualquer coisa. Então, isso me traz uma gratificação. Este ideal não explica a paz de Deus, e sim a paz de Cristo. A paz de Cristo é uma contradição de tudo que eu entendo desta minha vida relativa para Deus, né? Tudo aquilo que eu entendo, por exemplo, o que você queria fazer agora, nesse exato momento? Talvez eu não queria estar aqui apresentando, por exemplo. Talvez eu não queria estar aqui apresentando o blog diário. Eu queria fazer um exercício físico, né? Vamos sair com a minha esposa, vamos fazer aquilo, o outro, vamos fazer várias outras coisas. Eu trabalho 10 horas, levantei hoje 4h30 da manhã, né, 4h20 da manhã, né, fiz um café, depois fui para o trabalho, trabalhei 10 horas e 15, voltei do trabalho, cheguei aqui 17 horas, certo? 17 horas eu coloquei meu estúdio tudo no lugar e agora eu estou aqui gravando, né? Ou seja, eu não, talvez se eu para mim estar presente no trabalho missionário tem que negar toda aquela possibilidade de realização pessoal para me interceder por outras pessoas. E de uma certa forma, isso vai gerar uma contradição, até mesmo se eu não tiver um propósito, eu vou gerar mesmo até uma ingratidão contra aquilo que é a vida de Deus, tudo aquilo que é ou seja, eu posso gerar uma escassez. Fala, poxa, eu estou aqui, poderia estar fazendo outra coisa, blá 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 blá, blá, por exemplo, né? Sei lá, qualquer coisa. Ou seja, a paz de Cristo é uma contradição de tudo que entendemos desta minha vida relativo para Deus, né? Desta minha vida relativa para Deus. Então, é uma contradição. Na paz de Cristo, para mim estar no ato missionário, no fim do tempo, eu tenho que renunciar. Essa é a expressão que a sociedade usa. Renunciar muitas coisas que tem, né? Renunciar muito, renuncia, muitos atos emocionais, ok? Entenda isso. Eu não preciso renunciar absolutamente tudo, porque eu preciso de algumas coisas para mim trazer uma motivação. Eu preciso mais do equilíbrio das coisas, do equilibrar sobre uma coisa e outra. Tem muito tempo atrás eu gravei blog sobre essa ideia de equilibrar uma coisa e outra, muito interessante, certo? Hoje são muitas coisas, às vezes eu fico relembrando de muitas coisas que eu gravei, é só vocês vendo mesmo, acompanhando tudo, Deus do princípio, para vocês entenderem as possibilidades, ok?
Quem está acompanhando Deus do início sabe de tudo que está sendo dito dentro do blog diário, fica fácil de entender as minhas expressões, porque tudo é uma evolução, certo, do blog diário. Então, vamos lá. Cristo é uma contradição de tudo que eu entendo desta minha vida relativo para Deus, para que a minha espiritualidade acesse as trevas dos corpos com uma intensidade de intercessão pelos mais pobres. Olha, o homem sempre acredita no que vê. Vou falar isso aqui só para você entender. Você acha que eu tivesse nascido de uma pessoa rica, milionária, por exemplo, eu teria crédito, mas mesmo tempo eu não teria crédito, por exemplo. Por exemplo, vamos falar isso com essas duas possibilidades. Por exemplo, você pega uma pessoa, um rei, um filho de um rei, e você coloca ele no trono, né, ele sempre nunca teve escassez, você vai dizer: "Não, essa pessoa foi criado no luxo, ele não sabe que um pobre pensa, não sabe como ele pensa, então por que que ele está ali representando? Ele está sendo ignorante ali, não é assim. As pessoas mais pobres vai achar que sabe mais que ele, pode ser que sim, pode ser que não, existe essas possibilidades. Mas agora pega uma pessoa que é pobre, por exemplo, que não, uma pessoa que veio de baixo, né, começando de baixo, não pobre, né, que eu não sou pobre, né, sou milionário, tenho muito dinheiro, muita sabedoria, tá aí, só vocês verem. Mas o que que eu quero dizer? Pega uma pessoa igual da minha simpli da dessa minha vida que eu tive, né, desse comportamento, passei por todas as fases, do mesmo caminho que as pessoas fez, eu fiz as mesmo caminho que elas, as mesmas experiências. Então eu tenho mais credibilidade, eu tenho mais visão, eu tenho mais sabedoria, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais credibilidade sobre as pessoas que estão me avistando de uma certa forma, certo? Hoje existe essas 2 possibilidades, por exemplo, hoje se você vai na mídia hoje, as pessoas que está, o comunista, por exemplo, que está sustentado na forma de ter, ela só quer saber se a pessoa tem uma Ferrari, se tem uma casa, se tem uma carro, tem essas possibilidades também, tem essa possibilidade. Mas aqui da humildade toda, você vendo de baixo, então eu tenho mais crédito. Se eu vindo por baixo, se eu vou atingir até lá em cima dos mais pobres até os mais ricos, é isso, a ideia é essa. Com essa minha postura, eu saio lá do zero e vou até lá em cima, no topo, lá em cimão, lá para cima, até no topo, dos mais pobres até o mais rico. Então, ela tem uma possibilidade. Mas se eu tiver já na classe rica, já nascido numa família rica, não, já estou lá em cima no topo, não tem mais por onde ir, crescer. Eu só quero que as pessoas me adorem, né? Que agora eu sou o rei, né? Eu sou filho do rei, blá, 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 blá e tal, sem resolutividade, sem conhecimento, sem experiência, sem sabedoria, né, sem conexão com Deus, sem tudo. E aí existe essas 2 possibilidades, entenda isso. Então, a paz de Deus vai explicar tudo o que for relativo à vida, né? E a paz do corpo vai explicar tudo o que for relativo para o fruto. Este fruto vai cair no poder público de Deus, explicando o poder de criar, de, poder de criar e o poder de formar. Tudo é relativo ao tempo, certo? Os dois de Deus são tudo relativo ao tempo. O poder de criar e o poder de formar são todas dois, são coisas relativas ao tempo, certo? Entenda isso. Então, vamos recapitular esse parágrafo por completo, não? Então vamos lá. Cristo é a contradição de tudo que eu entendo desta minha vida relativa para Deus, para que a minha espiritualidade acesse as trevas dos corpos com uma intensidade de intercessão pelos mais pobres, né? Fiz vários exemplos sobre o pobre, sobre o rico, sobre sabedoria, sobre não sabedoria, sobre ostentação, sobre não ostentação, certo? A paz de Deus vai explicar tudo o que for relativo à vida. A paz do corpo vai explicar tudo o que for relativo para o fruto. Este fruto vai cair no poder público de Deus, explicando o poder de criar e o poder de formar. Tudo é relativo ao tempo, certo? Todos os dois é relativo ao tempo. Quando o corpo entendeu o favor de Deus, quando ele entendeu o favor de Deus, ele vai relacionar o seu corpo diretamente. Este favor de Deus deixa o seu corpo flexionado para Cristo, para intercessão para outros corpos que depende deste favor, né? E da mesma forma, explicando a forma boa do corpo, a fama boa do corpo. Você viu que daquilo lá
Existe aquela ideia, né, que eu falei do Cristo no princípio, que eu falei quando o Cristo vem para dentro, ele apresenta a morte do estado emocional. Aqui eu estou apresentando uma outra possibilidade. Qual que seria essa outra possibilidade? Ó, quando o corpo entender o favor de Deus, ele vai relacionar o seu corpo diretamente. Este favor de Deus deixa o seu corpo flexionado para Cristo, para uma intercessão para outros corpos que dependem deste favor, né, da mesma forma, explicando a fama boa do corpo. Olha, esse segundo aqui é o que eu uso, por exemplo, eu não tenho essa ideia muitas das vezes de matar todos os meus atos emocionais, certo? Eu fico relativo sobre a vida, sobre a morte, sobre o estado emocional, alegre, coisa negativa, né? Então eu fico relativo para esses dois. Então o meu estado emocional é deixar o meu corpo flexionado para Cristo, deixar o meu corpo flexionado, com o meu corpo flexionado, eu apresento tanto o reino de Deus, a formação, o reino de Deus, tanto também o reino dos mortos. Eu deixo o meu corpo reflexionado, então eu fico exposto. Agora, existe aquela ideia onde as pessoas vêm na calada, matam os seus atos emocionais e faz ideologia. Então vocês não vai saber pelas expressões dele, porque eles não vão estar com seus corpos flexionados, eles não vão estar corpo flexionado, eles vão estar trabalhando no processo da unificação. E aquela morte vai estar bem, né, ideológica, bem fogo consumidor, qualquer coisa, mas você não vai saber dele sobre a vida. Então significa que os corpos dele não ficam flexionados. Certo? Por exemplo, quando você sabe da palavra da vida e daquilo que é manifestação dos corpos, então fica uma flexionada. Então as pessoas vão ver Deus e vai ver a formação de Deus, vai ver a criação de Deus, a origem da criação de Deus e a formação dos corpos sobre uma contradição, sobre uma não contradição, sobre aquilo que é o reino de Deus, certo? Existe essas possibilidades. Então, entenda isso. Este outro tipo de fama, vamos lá, vamos ler por completo, vamos lá, para a gente entender. Quando o corpo entender o favor de Deus, ele vai relacionar o seu corpo diretamente. Esse favor de Deus deixa o seu corpo flexionado para Cristo, para uma intercessão para outros corpos que depende desse favor e da mesma forma explicando a fama boa, né? A fama boa do corpo. Existe outros tipos de fama, mas vamos ficar só nesta por causa do fim do tempo, né? Existe outro tipo de fama boa, mas vamos ficar nesse tipo de fama, né? Que hoje em dia as pessoas fazem a exemplificação da fama eles fazem exemplificação, né? Sei lá, exemplificação é quase uma obrigação para as pessoas fazerem as mesmas coisas que você faz. Ninguém se realiza da mesma forma, então a exemplificação não é uma coisa boa, certo? Eu posso andar com Deus e as pessoas ver Deus na minha vida e entender, sei lá, qualquer coisa, entende? Existem essas possibilidades, ok? Quando o Cristo passa pelo corpo emocional, ele vai manifestar uma crise do poder de Deus. Esta é a crise de intercessão, né? E da mesma forma, já vi vários atos missionários se colocando no lugar de Deus. Quando ele se coloca no lugar de Deus, ele manifesta alguma coisa para Cristo, alguma ideologia para Cristo, certo? Todas as pessoas que se colocam no lugar, todos os atos missionários que colocam no lugar de Deus aí, que falam, Deus falou assim comigo, falou aquilo, ele faz uma ideologia para Cristo. Ele está vendo que as coisas é coisa morta. Muitas profecias que as pessoas falem pelos seus atos emocionais pode acontecer, sabe, de de dar certo da mesma coisa, porque tudo são coisas que a gente invoca ao universo para ele responder a gente, vai depender das suas intensidades, ou vai depender mesmo até daquilo que acontece para a pessoa ficar confundindo a mente de um do outro, umas falsas profecias, certo? Para lubridiar a imaginação das pessoas, para ela criar coisas sobre isso. Ela fala, tá vendo, fulano? Tá vendo, fulano, eu não falei com você, é dessa forma, eu ouvi o profeta de Deus, blá, 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 blá. Os verdadeiros profetas, eles não pregam, né, coisas materiais, não pregam coisas, eles pregam coisas relativas.
ele tem a ideia de instruir uma formação para Cristo, uma ideologia, não está aí falando: "Ô irmão, Deus vai dar isso para quê? Dar aquilo para quê? Vai dar aquilo para quê?" Não, quero saber os seus comportamentos, não quero saber de nada não, qual que é o seu nível de consciência, qual que é o seu nível de intimidade com Deus, quero saber que você tem, que você não tem, se você está morando na rua, que se você é mendigo, quero saber qual que é o seu nível de intimidade com Deus. Essa aí as pessoas nem falam. Você vai ver para as mídias sociais, eles só fala promessa só em ter, 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 só é profecia só de ter, 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 né. Não que não é necessário, certo, mas tudo isso, né, o que é importante? Tem que fazer essa percepção. Quando Cristo passa pelo corpo emocional, ele vai manifestar uma crise do poder de Deus. Esta crise é de intercessão, né, e da mesma forma, representando a imagem deste poder, Cristo. E o que passar disto é apenas um espelho, né, do meu entendimento. Este espelho pode tanto representar o fruto bom e o fruto ruim. E da mesma forma, e com muita sorte, você pode, né, ter boa percepção. Se você tiver muita sorte, você vai conseguir fazer uma percepção daquilo que é reino de Deus, daquilo que é reino dos homens, daquilo que é formação, aquilo que é expressão do homem. Qual que é a motivação, se ele está ou não intercedendo por você, se ele está ou não fazendo um trabalho social bom, né, se ele está fazendo um trabalho unificado para Cristo, se qualquer coisa que você possa entender que ele possa estar fazendo uma coisa boa, ok? Entenda isso. Então, quando Cristo passa pelo corpo, ele deixa um reflexo do nosso ato manifesto, né? Entenda isso. Olha, o que passar disto é apenas, vamos voltar um pouco mais. Pelo Esta crise é uma intercessão e da mesma forma representando a imagem deste poder, Cristo. E o que passar disto é apenas um espelho do seu entendimento, naquilo que a pessoa entende, que está manifestando. Este espelho pode tanto representar o fruto bom e o fruto ruim, e da mesma forma. Com muita sorte, você pode fazer boa percepção sobre isso, né? Entender o que é de Deus, entender o que é de Cristo. Quando este espelho estiver refletido diretamente no poder de Deus, vai refletir o reino de Deus, né? Poder de Deus diretamente vai refletir o reino de Deus. Qual que seria esse poder hoje para vocês entenderem? Hoje, o nosso corpo emocional é o poder de criar, ele representa o poder de criar de Deus diretamente, né. A origem não é o poder de criar, porque nós estamos numa formação. A origem da criação de Deus, nosso corpo emocional representa isso diretamente. A origem da criação de Deus sobre uma formação do reino de Deus, certo? Da formação de Deus, e que hoje nós estamos passando por um processo da unificação, gerando crise sobre os nossos corpos emocionais, entenda isso. Então, vamos lá, ó. Quando este espelho estiver refletido diretamente no poder de Deus, vai refletir o reino de Deus diretamente. Quando estiver refletindo no Cristo, vai representar a forma em que você pense, né? Porque o Cristo, de uma certa forma, ele vai representar os atos emocionais dos corpos, atos que as pessoas pensam, né? Isso pode ser uma realidade de Deus ou pode ser uma crise do corpo emocional, certo? O Cristo tem por esse objetivo não deixar escapar os atos emocionais dos corpos e fazer dela uma treva, sei lá, qualquer coisa, e converter aqueles atos emocionais em treva para uma unificação de Deus, certo? Ele fica ali para realmente para flexionar esses corpos. O Cristo fica ali simplesmente para flexionar esses corpos, ok? Entenda isso. Então, quando estiver refletindo no Cristo, vai representar a forma em que você pense, e podendo ser isto bom ou ruim. Quando for ruim, você vai estar criando coisa para se ter coisa a qualquer custo, né? Muita gente hoje cria coisa para se ter coisa a qualquer custo, né? Hoje você vai criação de conteúdo, né? Você cria, né? Hoje eu estava mesmo vendo essa ideia. Foi bem dito isso. Foi bem, eu estava vendo um vídeo, uma gravação de um vídeo sobre uma pessoa que fez, uma polêmica, né, ele, né, faz trabalho de cassino, né, sei lá, e tal. Aí ele estava gravando esse vídeo, com a nova personalidade, explicando o fato que tivera acontecido. Mas aí o que que ele disse? Ele falou que criou uma cena, né, e que a cena aí o que ele falou, a cena que ele criou era para ganhar realmente uma audiência, uma publicidade. Aí as pessoas hoje, né, ficam aplaudindo, falam: "Nossa, isso aí e tal", né, hoje você tem um monte de carro de luxo, milionário, blá blá, tem muito dinheiro, certo? E fica, você entende o que eu quero dizer? Ou seja, ele criou coisa para se ter coisa. Ele criou um conteúdo somente para se ter coisa dentro da mídia, certo?
Tudo hoje em dia, né, liberdade de expressão, né, eu acho que pode ser considerado, sei lá, pode ser um trabalho pode servir para Cristo, vai servir para alguma coisa, né, igual estou explicando isso, você vê que hoje as pessoas criam conteúdo para se ter coisa, cria uma coisa para se ter coisa. Aí, se ele tivesse ainda falado ainda de uma realidade, de uma coisa, uma experiência dele, e ele conseguir fazer um trabalho disso, fazer e hoje nos canais do YouTube aí tem várias pessoas, filósofos né, filósofo, eh dando palestra aí, pessoa que fale muito bem, muito bom, fala, né, do fim do tempo, apocalipse, tudo de uma forma ideológica, uma coisa leve para você ficar se conscientizando. Ou seja, é uma forma de comunicação boa, você vai comunicar tudo no artificial, mas quando você pega a sua vida e cria alguma coisa para se ter coisa, já ganha mais uma complexidade. Você tem que matar alguém, tem que fazer aquilo, então já as coisas já ficam mais complicadas, ok? Entenda essas possibilidades. E se for uma coisa ruim, né, que você estiver dando para a sua sociedade, vai manifestar no seu corpo comum uma crise, né, do seu pensamento e reagindo ao seu comportamento pelo que você pense, né. Essa mesma pessoa que eu estou falando que criou um conteúdo de uma forma, ele está respondendo por crime, né, por crimes, sei lá, né, que ele criou alguma coisa por um conte para ganhar mídia, mas dessa mídia aí, né, ele teve que responder por crime, né. Eu não busquei entender, estou falando tudo artificial, certo? Não é ideia de estar, dando eh, só mesmo uma explicação, isso eu estava vendo na mídia hoje, né, estava vindo do trabalho com o meu telefone ligado, eu vi isso e foi muito interessante, se aplicou nesse blog diário. Este mau comportamento vai gerar uma consequência, e dessa consequência, uma rejeição, né, do reino de Deus dentro do poder público, e que nesta causa vai explicar a criação de Deus diretamente, vai explicar o Cristo de Deus diretamente. Vamos lá de novo. Este mau comportamento vai gerar uma consequência. Dessa consequência vai uma rejeição de Deus, do reino de Deus dentro do poder público, e que nesta causa vai explicar o Cristo de Deus diretamente, né. Então você negou o reino de Deus, você vai cair direto no poder público e vai cair uma ideologia para Cristo, né, numa forma ideológica, sei lá, qualquer coisa, certo? O Cristo ele tem essa ideia de representar a flexibilidade dos corpos, né, certo? Tudo aquilo que ele faz, certo? Para as pessoas ter um limite para determinar uma coisa que, né, sei lá, entende isso? Mas você entenda que é interessante essa ideia, né, você cria coisa para se ter coisa e você dessa criação você leva um prejuízo, uma consequência para o seu corpo, né. Hoje eu estava observando essa mesma pessoa, ela estava com esses 3 tipos de cumplicidade. Ele viu a possibilidade de enriquecer com o conteúdo, viu a possibilidade de estar sendo preso e aconteceu, está preso, e viu um outro futuro dele, né, sei lá, respondendo um crime e talvez perdendo até mesmo aquilo que ele já ganhou, porque né, pelo que eu fiquei vendo, né, a o a polícia confiscou os bens dele por uma coisa e outra, né, e tal, então não sei se, sei lá, está valendo a pena. Entenda isso, talvez para ele ainda está valendo a pena, sei lá, né, eu não sei qual que é a posição dele, né, não procurei saber, só para acrescentar aqui, fazer uma relatividade sobre o que está sendo dito dentro do blog diário. Entenda isso. E lembra que o Cristo não representa uma crise do corpo emocional diretamente, né, o Cristo não representa, por quê? Eu sempre digo, né, no início eu até falando desde o Deus trabalhou 2 processos com Cristo, ele trabalhou a formação é a coisa limpa, que representa a formação? É a inversão dos corpos, Deus inverte para os frutos deles ficar independente, ficar um fruto independente, quando Deus inverte o corpo, o fruto dele fica independente. E a segunda, Deus passou pelo corpo e manifestou a crise do corpo. Então essa crise que veio era para a unificação dos corpos, para unificar o corpo, para vir o reino de Deus. Então Deus tem 2 processos dentro do Cristo, um para formação e outro para a crise, para manifestar a crise, uma para e outra para a unificação. Vamos falar isso diretamente, um para a formação e outro para a unificação. Um para a formação de Cristo e outro para a unificação, né, desses corpos emocionais.
Lembre que o Cristo não representa uma crise do corpo emocional diretamente, e sim uma formação de Deus para que a sua forma que você para que a vamos lá. Uma formação, e sim uma formação de Deus para que a sua forma que você pense não afete a sua sociedade diretamente, certo? Tudo que você faça volta ao mesmo lugar. Volta ou não volta? Então a experiência que eu falei ali aleatoriamente sobre esse criador de conteúdo dentro da internet, volta. Tudo que você faz de crise para a sociedade, volta para você, volta, volta. Não manifeste crise, não vale a pena, sabe? Não vale a pena. Entenda isso, tudo que você dá para a sociedade volta para você, volta, volta, volta. Você viu que é crise? Não relaciona, não relaciona, vai voltar qualquer coisa, até mesmo vamos supor que você fez uma coisa, vamos supor que você foi injustiçada, você estava brigando com uma pessoa, você se sentiu injustiçada, você vai lá e mata aquela pessoa. Você vai voltar para você, que é sangue daquela pessoa vai voltar na sua mão, vai voltar. "Ah, mas eu estava correta, eu estava aqui", não, vai voltar, dependendo da situação vai voltar, certo? Se não for pela lei dos homens, é pela lei de Deus. Deus vai, né, trazer o juízo, né, e aí você pode até, né, Deus entender que naquela hora você não teve opção realmente, que você fez a sua proteção, também a lei dos homens também pode copiar essa ideia e falar: "Ah, ele morreu porque fez a proteção", pode ser, mas e mesmo se tiver uma briga aí sem conclusão nenhuma, não é proteção, você não estava ameaça, você foi lá e matou a pessoa covardemente, certo, vai voltar para você. Então vamos lá, e sim uma formação de Deus para que a sua forma então Cristo é uma formação de Deus para que a sua forma que você pensa não afeta, né, a sua sociedade diretamente, e sim o seu corpo, né, perfeito. E que manifeste esta crise no seu corpo diretamente, perfeito, né. Então tudo que você faça, a sociedade vai voltar, gerando assim, gerando ato consequente para o seu corpo, perfeito, né. Vê aí, muito interessante, incrivelmente muito, ilustrativo esses blogs diários, muito, produtivo, relaciona todos eles na suas consciência, faça a percepção daquilo que você pode né, aproveitar o máximo deste blog diário, faça trabalho de conscientização de uma forma continuada, aproveite tudo, tudo isso é bem claro, muito eu estou muito satisfeito de estar apresentando este blog diário, eu tenho certeza que você, se você estiver bem conectado àquilo que eu estou tendo dito, aquilo que está soando da minha voz, você também está bem conectado, também vai ficar muito satisfeito. Eu faço algumas percepção dentro da sociedade, sabe. Eu vejo tantas pessoas passam por mim, me cumprimentando, né, pessoas que às vezes eu nem vi me cumprimentar, eu cumprimento a pessoa também, né. Tá conectado com Deus? Beleza, é o reino de Deus, né, beleza. É um prazer estar servindo vocês, certo. E quando você tem a consideração comigo, eu também vou ter consideração com você, certo. O que você me dá, eu vou tentar devolver com a mesma intensidade, com respeito, com carinho, fazendo limite naquilo que é coisa de Deus, fazendo limite naquilo que é coisa do homem, certo? E entendendo as particularidades de cada coisa, a gente faz isso na simplicidade, tudo vai dar certo. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você entendeu. Se não entendeu nada, não sinto necessidade que você faça coisa alguma, só desliga o vídeo e vá-se embora para né, segue o seu caminho para onde que você quer que vá, faça da sua forma, certo? E se você não entendeu nada, não sinto necessidade que você se inscreva, que você sinalize esse vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.